Amém. Nessa manhã vamos iniciar o nosso culto de ação e graça ao Senhor. Já se alimentamos, suprimos nosso corpo físico com aquele café maravilhoso. Agora vamos suprir o nosso corpo espiritual com louvor e adoração ao Senhor. Amém? Quem acredita que é o Senhor que guarda você nessa manhã? Amém. Quem acredita que o Senhor cuida enquanto você está dormindo? Amém. Quem acredita que foi Deus que conduziu no volante nessa manhã até ser conduzido? Quem acredita que está no melhor local nessa manhã? Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra um novo som se ouvirá, sua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Ei. Homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra um novo som se ouvirá, sua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. A festa vai
sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa, o som da festa vai subir. Sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir. Sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Ei. Aleluia. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração.
Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Suba a ti, Senhor. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. E tudo é para ti, tua é a glória. Amém, meus irmãos? Nesse mesmo espírito, nós vamos agora ter a nossa palavra de ofertas. E a gente traz uma reflexão hoje aqui. Diz assim: tem gente que espera ter muito para começar a dar. Mas o reino de Deus funciona ao contrário. Você começa dando e então passa a ter mais. A oferta não é sobre o valor, é sobre o nível de confiança. Quando você entrega, você está dizendo: Deus, eu confio mais no Senhor do que no que está na minha mão. O que você segura fica limitado ao seu esforço, mas o que você entrega entra no sobrenatural de Deus. Hoje não é só um momento de ofertar, é um momento de destravar provisão, abrir caminhos e aliar o coração com o céu. Quem planta com fé não colhe só recursos, colhe favor, portas abertas e testemunhos. Amém? E como diz em Provérbios 3, de 9 a 10, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Amém, meus irmãos? Então, como diz o texto, a gente não deve segurar a bênção, a gente tem que repassar a bênção, a gente tem que ser canal de multiplicação de bênção, entendeu?
E como diz aqui, não é só o valor, mas sim a intenção que a gente faz a nossa colaboração, né? Então eu peço aos irmãos que fiquem de pé. E todos já sabem os meios que nós temos de fazer nossas ofertas e dízimos, os meios eletrônicos, os envelopes. E eu gostaria de fazer uma oração sobre a oferta de cada irmão. Amém? Senhor Jesus, eu agradeço, ó Pai, pela presença de todos os irmãos aqui hoje, Senhor Jesus. Nós não poderíamos estar num lugar melhor, ó Pai, do que na sua casa, rendendo o culto a Ti, Senhor. Iniciando a nossa semana dessa maneira grandiosa, ó Pai. Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar, Senhor Jesus, cada oferta, cada dízimo, Senhor, cada colaboração de cada irmão aqui, Pai amado. O Senhor conhece, Jesus, a vida de cada um. O Senhor conhece, Senhor Jesus, a fraqueza de cada um. E o Senhor conhece também, Senhor, o coração de cada um. Então, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, multiplicar, Senhor, na vida desses irmãos. Que o Senhor venha, Senhor, multiplicar na casa deles, no trabalho deles, na saúde, na família, Senhor, em todas as áreas, ó Pai. E que o Senhor venha, Senhor, também, Senhor, fazer a nossa igreja avançar, Jesus, com esses recursos, ó Pai. Porque a Tua obra não pode parar, Senhor Jesus. E nada vai nos parar, Pai querido. Abençoe, Senhor, a Tua casa, ó Pai. Abençoe, Senhor, essa igreja. Abençoe nossos pastores, nossos líderes, todos os irmãos, ó Pai, como igreja, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. De tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tu é a glória. Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz esteja com você nessa manhã, amém, igreja? Glória a Deus, mais um domingo que nós estamos aqui para adorar, para louvar, para sermos ensinados pela palavra de Deus. E nesse momento eu queria pedir a ajuda das menores aqui, ó, Maia, Lívia, Clé, Radassa. A turma do barulho, não quero elas aqui não, eu quero que elas me ajudem. Elas são bem-vindas, mas tem que ajudar, né? Aleluia. A palavra de hoje nós vamos compartilhar sobre a lei que não pode ser revogada. Vamos esperar cessar a movimentação, os irmãos estão muito agitados ainda, né? Aleluia. Vamos falar hoje sobre a lei que não pode ser revogada. Porque a gente conhece várias leis aí que elas vão e vêm. Muda governo, muda lei. Vem um governo que é a favor de imigrante. Aí muda a coisa toda, muda a situação. Aí vem o outro que é contra. Aí muda. Mas tem uma lei que não pode ser revogada. E nós vamos falar sobre ela hoje. Irmãos, às vezes nós não somos poupados da aflição. Você já passou por aflição na sua vida? Né? Quem nunca passou por aflição? Quem nunca experimentou um momento que parece que Deus resolveu tirar férias? Hoje é folga de Deus, será? Não é possível? Eu estou tendo muita dificuldade. Onde está o meu Deus? Então, naquele momento ali é o momento da aflição. Momento que a gente experimenta de palpitação, né? Coração acelerado, taquicardia, falta de ar, falta de sono.
apetite vai embora, não consegue dormir. Pia um passarinho lá fora, você já acorda. E tem um que tem piado muito lá perto de casa. 4h45 ele me acorda. Eu já estou quase indo lá para ver onde é que ele está fazendo. Mas aflição, irmãos, é algo que tira a nossa paz. E às vezes, nós não somos poupados dela. A Bíblia diz lá em João 16:33, que tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Diga paz. Mas a Bíblia fala assim, que no mundo tereis aflições. A palavra já diz. A primeira coisa quando a gente vem para Jesus, quando você se converte, é que as pessoas que estão lá dentro, né, da igreja, elas falam para você o seguinte: Magno, agora que você virou crente, não significa que você vai deixar de ter problema. No mundo tereis aflições. As pessoas já te avisam. Não é porque você está vindo para o lado de cá que vai acabar os problemas, não. No mundo tereis aflições. Mas a palavra não termina aí, ela continua. O que ela diz? Mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus que ele venceu. Por quê? Porque você está do lado dele. Ele está do nosso lado. Ele é com você. Então, por isso que a palavra diz para que você tenha bom ânimo. Então, se anime, porque o Senhor está do nosso lado. Mas, às vezes, nós passamos por problemas que a gente está ali no meio do fogo mesmo. Você não está ali longe da confusão, não. Você está no olho do furacão. E, nesse momento, irmãos, é muito ruim. É muito difícil. Quando a gente está ali, é no meio do fogo. E a gente, às vezes, gostaria que Deus fizesse a coisa de uma maneira, Eri. Mas aí, Deus vai e faz de outra. Aí você fica, meu Deus do céu, não é possível. Aí vem aquelas frases loucas na cabeça da gente: será que eu joguei pedra na cruz? Será que eu sou pior do que os outros? Não é possível. Né, tem uma frase que é dita lá no Brasil: se chover Xuxa, cai Pelé no meu colo. Não sei se você já ouviu isso, né? Ainda bem que ninguém pode me cancelar aqui agora, né? Eu não estou no Brasil. Não, que isso aí é aquelas coisas, né? Mas, e aí a gente passa pelo quê quando a gente está passando por essa tribulação? A gente passa pelo teste da fé. É a hora que sua fé é testada. Porque é a hora que está tudo bem, Alexandre. É muito fácil ser crente. Mas na hora que o seu calo aperta, que alguém pisa lá assim com o calcanhar em cima do seu pé, da sua ferida, daquele dedinho inflamado que você tem, aí, meu amigo, é que a fé é testada. Aí é que nós somos colocados ali na posição para alguém virar assim, apontar o dedo na sua cara e falar assim: uai, mas você não é crente? Por que você está passando isso? É teste. É o diabo querendo falar assim: uai, mas você não é desse povo aí que fala que é da igreja? É a sua fé sendo testada. Mas eu tenho algo para te falar aqui hoje, que a sua fé seja fortalecida nessa manhã. Que você venha para cá e que a sua fé seja estruturada, fortalecida. Que a sua musculatura espiritual venha crescer nessa manhã de hoje. Amém? Pastor, mas será que não tem uma promessa? Obrigado, meu irmão. Será que não tem uma promessa de proteção de Deus ao nosso favor? Será que nós estamos aqui desguarnecidos? Que nós estamos aqui a Deus dará? Que nós estamos abandonados? Nós somos um órfão, filho sem pai? Será que é isso? Não tem promessa para você de proteção. Se você já leu o Salmo 91, que é um salmo que o povo gosta de deixar a Bíblia aberta em cima nele, né? Não, vou abrir aqui no Salmo 91 e vou pôr aqui na estante, aqui em casa, que vai proteger a minha casa. Será que protege, irmãos? Quem acha que protege? Levanta a mão. Ainda bem que ninguém levantou a mão aqui. Porque não protege, só deixar aberta. O que tem que acontecer para haver proteção na sua vida? Você tem que conhecer o que está lá. E você tem que viver o que está lá. Declarar o que está escrito. Porque aí sim a proteção vem sobre você. É assim que funciona. Mas lá no Salmo 91, tem algo lá escrito. E nós vamos ver aqui três
3 condições da proteção de Deus para nós. Mas é o quê? Condições. Então, tem algo que a gente precisa entender. Olha lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vai acontecer com ele. Descansará. Então quer dizer que vai ficar preocupado? Não, vai descansar. Não vai ficar atribulado, vai perder o sono. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai ficar precisando de remédio para dormir. Não, descansará. É o que a palavra está dizendo que vai acontecer com você. Fala assim, eu posso descansar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Você pode descansar. Você tem acesso ao descanso. Esconderijo é o quê, irmãos? Esconderijo é Cristo. Nós escondemos nele. Ele é o nosso esconderijo. Você não é Deus. Tem muita gente que acha que é Deus. Não, aqui o Deus aqui sou eu. Não, o Deus habita em você. É um pouquinho diferente. Né? Você ainda não é Deus, não, e nem vai ser. Mas por que você pode descansar? Porque Ele está em você. Porque você está nele. E é por isso que a gente tem o descanso. Por que a gente passa por tanta tribulação, né, Michel? E ainda assim a gente consegue dar risada. A gente ri da situação, né, Felipe? Porque nós podemos descansar no esconderijo. Nós podemos ter essa paz. É Ele que nos traz essa condição. Nós estamos conectados nele. Quem habita nele pode encontrar descanso. Quem está à sombra de alguma coisa, irmãos, é quem está longe ou quem está perto. Então, nós temos aqui uma luz. Ó. A luz está projetando aqui em cima desse computador. Se eu ficar aqui, eu não estou debaixo da sombra desse computador, não. Mas se eu estiver aqui perto, ó, a sombra já começa a pegar no meu pé. Porque tem uma luz ali projetando atrás dele. Então, a Bíblia está falando sobre uma sombra. Quem se esconde ali, à sombra do Onipotente, vai experimentar de descanso. Então, sombra fala de proximidade, irmãos. Quer estar mais próximo do Senhor, do que Ele habitar em você? Não tem como. Eu sei que tem várias músicas que a gente canta, às vezes, falando assim, Senhor, eu quero estar perto de Ti. É tão bonito, né? Só não é bíblico. Por quê? Porque Ele já está em você, não tem como estar mais perto. Ele já é habitação aí. Você é vaso, é templo, é habitação de Deus. Então, não tem como estar mais perto. Mas a Bíblia ainda é redundante em falar que você está na sombra do Onipotente. E por isso você vai descansar. Quando você descansa, aí o que acontece? Você desfruta do milagre. O milagre, ele vem na sua casa. O milagre acessa a sua conta bancária. Eu tenho escutado cada testemunho poderoso, irmãos, financeiro, né, de irmãos falando assim, olha, o cliente me deu um cheque antes do meu compromisso chegar. Antes de eu fazer o serviço para ele, ele me deu o cheque. Eu tenho escutado lá na minha célula. Isso é bênção, irmãos. Isso é milagre de Deus, isso é provisão. É nessas coisas que você experimenta do refrigério, do descanso de Deus. Fala assim, eu posso descansar, porque eu tenho um Deus que projeta uma sombra sobre mim. Essa sombra é a proteção dele. É a proteção do Senhor sobre você. E lá no verso 9, a gente vê a segunda condição desse descanso. Olha lá, pois disseste, 2 pontos, o Senhor é o meu refúgio. Quantos estão comigo ali? Amém? A condição é o quê? É crer? Não, a condição é dizer. Pois disseste. Dizer envolve o quê da sua parte, do seu corpo aí? A sua boca. É por isso, irmãos, que a gente chega a ser chato. A gente fala assim, abra sua boca. Abra sua boca, projeta a voz aí de dentro dessa garganta boa que você tem aí. Ó. Fala aquilo que Deus está falando a seu respeito.
Porque quando você diz que o Senhor é o meu refúgio, você tá afastando de você todo o mal. Você está criando um campo gravitacional ali ao seu redor, ali, ó, que o mal não consegue te alcançar. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Ah, mas eu não sou cidadão americano. O Senhor é o meu refúgio. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar essa casa. O Senhor é o meu refúgio. Ah, mas a situação imigratória aqui nesse país vai piorar. O Senhor é o meu refúgio. O que você está fazendo? Você está traindo para você essa posição do descanso. O que as outras coisas estão falando? Não, porque está pegando. Não, porque tem gente indo embora. Não, porque fulano de tal já está comprando container, já está indo embora. O Senhor é o meu refúgio. É isso que você vai fazer. É isso que você vai declarar sobre você. E quando você declara, o que você recebe? Fala assim, descanso. Você vai descansar. E você vai experimentar que o descanso é muito melhor do que a preocupação. Viver preocupado parece coisa de gente cuidadosa, sabe, Tiago? De gente ali que planeja as coisas, que faz tudo certinho. Né? Nada contra o planejamento. Né? Eu fiquei tanto tempo na faculdade aprendendo exatamente a planejar as coisas. Mas sabe o que é melhor do que planejar? É descansar, porque já está planejado lá no alto. É muito melhor. É confiar. Né? Lá em casa, às vezes, a gente tem lá uma discussão lá, né? Entre marido e mulher. Sabe por quê? Porque um fica assim descabelando e o outro é tranquilo demais. Imagina quem eu sou, desses dois aí. Eu sou tranquilo. Tiago, você já mandou mensagem lá no grupo que vai ter discipulado essa semana? Não, não mandei não. Pois é, você está esperando o quê? Eu falei, eu vou mandar. E essa semana não tem, irmãos. Não tem. Mas toda situação você tem a oportunidade de descansar. Ou de ficar louco, Ariane. Né? Se revirando, seu estômago ali girando. Parecendo um caldeirão de preocupação. E a cabeça? Saindo fumaça. Parecendo uma tocha humana. Preocupação. Preocupação não te deixa dormir. Preocupação impede o milagre acontecer na sua vida. Existe uma passagem em Apocalipse que fala que existe uma tubulação do alto do céu. Não está com essas palavras, mas pensa dessa maneira que você vai entender. É uma tubulação, é um cano. E que quando nós estamos preocupados, é como se você pegasse a sua mão com toda a força ali, ó, e apertasse ali o cano. E você está ali estrangulando, você está preocupado. E quanto mais você aperta, menos do alto vai descer sobre você. Mas quando você descansa, você relaxa. Você abre a sua mão. E aí aquilo que está vindo do alto chega até você. Então, toda vez que você estiver preocupado, lembra desse tubo. Lembra desse lugar por onde o fluido do alto desce sobre você. O que desce, pastor? Desce aquilo que você precisa. Eu não sei o que você precisa. Mas o Senhor sabe. E Ele manda exatamente aquilo que você precisa. Mas enquanto você estiver preocupado, nada chega até você. Por isso é necessário fazer o quê? Descansar. E esse descanso é a primeira condição para você estar na condição de proteção. Então, a primeira condição, fala assim, descansar. E a segunda condição, falar. Então, se você ficar aí com a sua boquinha fechada, você não vai receber proteção. Você tem que falar, você tem que declarar sobre você. Declarar o quê, pastor? O Senhor é o meu refúgio. Lembra disso, irmãos, o Senhor é meu refúgio. Eu sei que amanhã é segunda-feira. Você vai ter oportunidade de falar, o Senhor é meu refúgio amanhã, talvez hoje não. Em casa, né, descansando, pondo o pezinho para o ar, você não vai lembrar que o Senhor é meu refúgio. Pegando aquele edredom gostoso que você tem lá e jogando assim, cobrindo a orelha. Você não vai lembrar que o Senhor é meu refúgio. Mas o Senhor é como esse edredom,
que está ali para te trazer proteção. E aí talvez na semana você vai lembrar dessa necessidade. E aí você vai fazer o quê? Você vai falar. O Senhor é o meu refúgio. E aí o mar vai sendo aberto e você vai passando. É isso que vai acontecer. Não é porque você mereceu, que você fez alguma coisa extraordinária. É por que então, pastor? Porque eu falei. Só porque eu falei. Você quer ver uma oportunidade que tem, que nós desperdiçamos? O Eudes liga lá para o amigo dele, lá no Brasil. E aí, muito tempo que não fala, né, Eudes? Aquele amigo velho que você tem, da escola. E que ele só liga quando precisa de dinheiro, né, Eudes? Aí você fala para ele o quê? Não tenho. Não posso. Né? Você deve falar isso. Para sua proteção, né? Para manter a amizade. Mas, ou acabar com ela, né? Ou acabar com a amizade. Mas aí, esse amigo seu pergunta tudo, como é que você está, como é que está aqui a vida nos Estados Unidos, você conta e tal. Mas aí ele vai e toca naquele assunto que ninguém quer falar. E o seu status aí, como é que está? Eu falei, que conversa ruim, né? Podia falar de tanta coisa. Aí você vai responder o que para ele? O Senhor é o meu refúgio. Mas a gente lembra disso mesmo, Rosana. A gente lembra assim, está em processo, está em andamento. Não, porque é o juiz. Não, porque a lei aqui, porque é o governo. A gente lembra de tudo, menos de falar o que a gente precisa falar. Que o Senhor é o meu refúgio. Porque se Ele é o seu refúgio, Ele vai te guardar enquanto seu processo está em andamento. Mas se o meu processo ainda não foi aberto, o Senhor continuará sendo o meu refúgio. E vai me colocar numa situação, Glaucio, que eu vou acabar pegando esse negócio também. Vou entrar nesse bonde. E vou poder pegar minha residência para morar aqui. Olha ali para a irmã ali, ó. Acabou de chegar de Portugal, olha lá. Você acha que essa mulher está preocupada? Vê se tem alguma preocupação na face dela, olha lá. Ela fala assim, o Senhor é meu refúgio, meu amigo. Eu vou lá em Portugal, eu volto. Se quiser, eu volto lá semana que vem. E daqui 2 semanas ela está indo para a Flórida, o lugar onde mais a gente tem medo, ela vai lá. Ó. Chega lá de peito aberto, assim, ó, cheguei, Flórida. Não tem preocupação nenhuma. Ela fala assim, aí, irmão, olha que humilhação. Aqui. Ó, pessoa humilde. Eu estava na Escandinávia, pastor. Eu experimentei uns chocolates escandinavos. Né? Mas nós precisamos declarar para quê? Para entrar nessa condição. Né? Assim você faz. Mas no Salmo, ele fala de uma terceira condição. Lá no verso 14. Porque a mim se apegou com amor. E eu o livrarei. Poluei a salvo. Porque conhece o meu nome. Eu queria fazer um negócio aqui agora, eu precisava do Lucas, né? Mas o Lucas está lá na salinha. O Lucas era a pessoa perfeita para fazer esse negócio aqui. Mas vai atrapalhar, né? Deixa eu ver se eu tenho alguém aqui do tamanho do Lucas. Não tem. Não, Arivanês não vai poder, não. Não vai poder, não. Ai, Jesus, quem que eu faço, hein? Será que pode ser o Arthur? Vamos ver o Arthur, né? Vem, Arthur, vem aqui. Uma salva de palmas para o Arthur. Aleluia! Agora eu preciso de um homem bem grande e forte agora. Quem? Quem que vocês acham que tem que vir? Eu não vou falar, então, ser um adulto forte. Um que fica na academia a semana inteira. Aleluia. Então vem, João. É você mesmo. Tem jeito não. Você que é o gigantão aqui. Aleluia. Vem rápido, hein? Irmãos, eu preciso da ajuda desses dois aqui para contar, na verdade, a história desse senhorzinho aqui. Ó. Deixa eu pegar o senhor Miyagi. Não é o senhor Miyagi, não. Esse homem aqui, deixa eu ver o nome dele aqui. Witness Lee. Ele é chinês. Ele é um senhor de 90 anos, irmãos. O Arthur parece um gigante perto dele. Ele é pequenininho. Então, por isso que eu precisava do Lucas, que é o menorzinho que tem aqui assim, para fazer o que eu preciso aqui agora. Mas esse senhor é um pregador, numa igreja grande lá.
E aí ele pregava, né, o mundo inteiro. E aí na hora que ele foi para explicar essa passagem aqui, porque a mim, o que acontece aqui? Se apegou. Aí esse homem, está lá com o microfone lá pregando, ele foi e falou assim, eu preciso do homem mais forte que tem aqui na plateia. Foi e chamou o João. Aí veio o João, fica aqui, João, pode ficar aí. Agora, o Arthur é o Whitney Lee, ele está aqui, ó. Ele está aqui pregando, ele está aqui com o microfone aqui, cheio da unção, do poder. Aí, ele está tentando explicar para a igreja o que é se apegar. E eu vou falar para o Arthur aqui, e o João não sabe o que ele vai fazer, não. Só o Arthur vai saber. Entendeu? Ok, está preparado? Tá não? Está preparado? Diz ele que não está, não. Aleluia. Firma o corpo aí, João. Pra você não cair lá, hein? Pode chegar até mais para cá, que o negócio vai ser power aqui, ó. Então, ele está aqui tentando ensinar a igreja o que é se apegar, hein? Vai, Arthur, vai lá. Corre. Pula, Arthur. Isso aí que é se apegar. E ele estava aqui com o microfone na mão, pode andar para lá, João, agora. E ele fala assim, é isso aqui, Senhor. Eu me apeguei a Ti, Senhor. Obrigado aos atores aqui, obrigado, João, obrigado, Arthur. Fez excelente aqui a atuação aqui, excelente, obrigado. É isso que é se apegar, irmãos. Enquanto esse homem estava pendurado no pescoço do outro homem grande, ele com o microfone, ele falava assim, o Senhor, eu ando no Senhor, eu me apeguei ao Senhor, eu não largo o Senhor, a minha vida vai até o fim, é com o Senhor. É isso que é se apegar, irmãos. Então, que fique essa imagem aqui no seu coração, se apegue ao Senhor, agarre ao Senhor. De repente você vive uma vida cristã, que você está ali só perto, mas você ainda não se agarrou a Ele. Porque na hora que você se agarrar a Ele, sabe o que acontece com os seus pés? Você viu onde que o pé do Arthur estava? Saiu do chão? Quem estava conduzindo o Arthur? Era ele ou era o João? Era o João. Então, na hora que você se apegar ao Senhor, quem vai conduzir a sua vida é o Senhor. Não é você mais. Por isso você vai onde o Senhor te levar. Por isso você veio parar aqui nesse país. Porque quem te trouxe aqui foi o Senhor. E assim Ele vai conduzir cada passo da sua vida, irmãos. É dessa maneira que Ele vai fazer. Amém? Pastor, mas eu já amo o Senhor. Eu já sou uma pessoa madura, eu já sou apaixonado pelo Senhor. Quantos aqui podem dizer que amam o Senhor? Amém? Eu creio que você ama sim. Mas na velha aliança, irmãos, era um mandamento essa questão de amar a Deus. Era uma obrigação você amar a Deus. A criança nascia e já recebia lá assim, ó, você tem que amar a Deus. Senão, o papai do céu não gosta. Às vezes você também foi ensinado assim. Com essa história de que papai do céu não gosta. E tudo que você tinha que fazer, senão o papai do céu não gosta. Mas lá na velha aliança, amar também era um mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas. Isso aí, todo ímpio sabe isso. Até quem nunca entrou na igreja sabe que existe isso. Mas agora, na nova aliança, irmãos, isso é um resultado. Que resultado, pastor? Olha, na velha aliança, né, a gente vê que mandamento é algo para você obedecer. E Paulo, ele usou uma palavra assim dura para falar sobre a descrição do amor. Né, essa questão de amar a Deus. Pastor, mas não é importante amar a Deus? Sim, é importante. E dessa maneira muito forte que Paulo fala em 1 Coríntios 16. Deixa eu ler aqui. Se alguém não ama ao Senhor, seja maldição. Maldito aquele que não amar o Senhor. É o que Paulo está dizendo. Você acha que isso é uma maneira leve de falar que você tem que amar a Deus? Não é não, irmãos. Isso é uma maneira pesada. Tipo assim, ou você ama,
ou então você é amaldiçoado. A praga vai vir sobre você. Maldição. Mas agora na graça, irmãos, o que aconteceu na nova aliança? O amor que você tem pelo Senhor é um fruto, é um resultado, é uma resposta de alguém que aprendeu, que conheceu que primeiro ele é amado, ele foi amado. Quando você vem aqui para a igreja dos crentes, né, como as pessoas falam, você passa a conhecer que Deus te amou primeiro. Talvez lá fora você era ensinado que você tinha que amar Deus, mas agora você aprendeu que você é amado. E a gente está ali no devocional ali, com as mulheres e com os homens, falando toda semana, você é um filho amado de Deus. A Silvia começa lá o devocional antes do nosso. Aí, às vezes, eu estou lá descendo, preparando alguma coisa ali, fazendo um café, eu estou ouvindo ela falar. Você é amada do Senhor, ela falando. Eu falei, meu Deus, de novo esse negócio. O ano inteiro a gente fala que nós somos amados. Mas o que é isso? Será que nós estamos falando isso é para o povo passar a amar? Não, não é não. É porque eles têm que saber que eles são amados. Não é que nós estamos falando isso para você amar a Deus, mas é porque você precisa saber que você é amado. E quando você sabe disso, aí você gera um fruto no seu coração. Aí você pensa assim, nossa, o mínimo que eu posso fazer agora é amar o Senhor, né, Ari? O mínimo que eu posso ter de gratidão no meu coração é amar a Deus. Porque eu já fui muito amado lá atrás. O que eu recebi lá atrás eu não merecia, Magno. Mas o Senhor me amou de tal maneira que deu o Filho dele pela minha vida. O que eu posso dar que seja maior do que ele já deu? Nada. Então agora o que eu faço é pequeno, mas eu faço porque eu amo o Senhor. Eu fui muito amado. É uma resposta. Então você é abençoado com toda a sorte de bênção, porque você ama o Senhor. Mas o seu amor por Ele é essa resposta. Vamos ler lá em João 4:10, que lá fala também algo a respeito desse amor. Nisto consiste o amor. Muitos acham que a definição do amor ela está lá em 1 Coríntios 13. Mas não está, irmãos. Lá a gente vê a descrição, porque a definição ela está em 1 João 4. Que lá, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Fala assim, eu pequei, mas Cristo morreu pela minha vida, e os meus pecados já foram pagos. Amém? Então é isso que consiste o amor. Essa é a base do amor. O amor não é esse sentimento que a gente tem ali pela nossa esposa somente. O amor original, ele nasceu aqui, naquilo que Deus fez por nós, naquilo que Ele projetou em fazer. Então, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí, mas te prendi com laços de amor. Irmãos, eu aprendi isso lá no Brasil com o meu pastor Zé Mar. Quando a gente estava ali despedindo um irmão que estava sendo ali, que estava saindo da igreja. O irmão chegou e falou assim, olha, pastor, aquela frase que você já ouviu muito, meu tempo aqui acabou. Aí você fica assim, meu Deus do céu, como assim esse povo, como que essa família está indo embora? Não, pastor, porque eu já orei, Deus falou comigo, meu tempo aqui acabou. Aí quando o irmão fala isso, o que você vai falar com ele? Tem mais nada para falar. Se Deus já falou com ele, eu não posso ter uma palavra diferente de Deus para ele. Né? Se ele falou isso, então, o que a gente faz como igreja? Nós abençoamos. A gente fala assim, irmão, muito obrigado por esse tempo que você teve conosco. Que Deus te abençoe, que você realmente venha encontrar algo que o Senhor está te chamando para onde você está indo. Né? Que você seja abençoado nesse lugar onde você está indo. E a gente abençoa. E nesse momento o pastor Zé Mar me ensinou, ele falou assim, Tiago, nós aqui não prendemos ninguém.
O que nós fazemos aqui são laços de amor. Nós honramos essa pessoa que está saindo. Então, naquele momento, a gente fala assim, irmão, nós precisamos fazer uma festa de despedida aqui sua. Não que a gente esteja feliz, nós estamos triste mesmo. Mas a gente reconhece que foi muito bom ter vivido esse tempo com você. Então, vamos fazer uma festa para despedir, para honrar a sua vida. E aí a gente, abençoa aquele que está saindo. Então, nesse momento, você prendeu a pessoa com um laço de amor. Ela fala, puxa vida, eu achei que ia todo mundo aqui trancar a cara para mim, falar assim, a partir de agora, eu não sou mais desse povo aqui, e agora vai ficar todo mundo com raiva de mim. Aí a pessoa recebe honra, recebe uma festa, homenagem, escreve cartaz com o nome dela, nós te amamos, e todo mundo ali chora e abraça, e Deus abençoe. O que você fez com a pessoa? Você entornou amor sobre a vida dela, você derramou amor na vida dela, e ela ficou ali presa agora com você. Você acha que se essa pessoa quiser voltar, ela vai ter dificuldade? Não vai, porque ela foi amada ali. Ali a família que voltou, cara, olha que alegria ver esse povo aqui, olha lá. Por quê? Porque vocês derramaram amor na vida deles. O que vocês fizeram? Vamos fazer lá a serenata, vamos lá, vamos honrar esses irmãos, vamos abençoá-los. Se é a decisão deles, amém, nós vamos lá, vamos abençoar, vamos lá cantar um louvor na casa deles. E olha eles aí de novo. Olha a palavra se cumprindo. Olha a realidade espiritual sendo experimentada no meio da igreja. Por quê? Porque nisso consiste o amor. É dessa maneira que nós amamos. Então não tem tribulação, não tem pecado, Wagner. Não tem nada que pode afastar você do amor de Deus. Nem você mesmo. Muitos irmãos perguntam assim, pastor, se suicidar, perde a salvação? A palavra já está escrita aqui, Nada, nem ninguém, nem você mesmo, nem o diabo pode te afastar do amor de Deus. Uma vez que você foi ajuntado ao Senhor, a palavra diz que é amálgama, eu já te falei disso. Misturou, já era. Jogou o ovo, a farinha, misturou e fez o bolo, não tem como tirar o ovo mais. Você está ataviado ao Senhor. Nada pode te separar, irmãos. Eu gostaria de citar para você só um exemplo de Daniel, no livro dele mesmo, né? Esse negocinho está preguiçoso, vocês que estão passando aí ou não? Não, né? Está preguiçoso. Vou trocar a pilha dele. Só um exemplo aqui do livro de Daniel, no capítulo 10. Nesse exemplo, a gente encontra lá o famoso anjo Gabriel. Quando seus meninos nasceram, você quis colocar o nome de Gabriel nele? Lá em casa não nasceu menino, né? Mas também não saiu nem a Gabriela lá em casa. Mas esse anjo, ele veio ter com Daniel. E aí, ele falou para Daniel o seguinte, vamos ler. E disse, não temas. O que é temer, irmãos? Não tenha medo. Não tenha medo. E aí já falou o que ele era. Homem o quê? Muito amado. Que a paz esteja com você. Então, essa é a palavra do anjo para você aqui nessa manhã também. Que a paz esteja com você. Por quê? Porque você é muito amado. Essa é a palavra dele. E se o meu Deus, escrevi errado aqui, se esse amor encher o seu coração, tudo na sua vida obrigatoriamente tem que mudar, irmãos. Se você reconhecer o tanto que você é amado, as circunstâncias ao seu redor ali mudam. Onde é que você chegar, o ambiente obrigatoriamente tem que mudar. Por quê, pastor? Porque agora chegou o amado de Deus. Chegou a mulher que é mais amada de Deus aqui nesse lugar. E aí o ambiente muda. Estava aquele ambiente de velório. Aí porque você chegou, virou festa. Por quê? Porque é muito amado. E aí ele continua falando, olha, que ele veio para dar um recado. Não era só para falar que ele era muito amado, não. Não temas, não tenha medo, você é muito amado. Mas aí o que ele pede? Seja forte. Levanta essa cabeça. Abre esse olho. Acorda. Seja forte.
Não desanime. Pare de olhar para trás. Pare de ficar comparando a sua vida com outras pessoas. Pare de ficar olhando para o seu passado. Não, porque quando eu era aqui desse jeito, era muito melhor. Para! O que você tem que ser então, pastor? Seja forte. Seja valente. Você não foi chamado para covardia. Você foi chamado para ser forte. Quem está comigo, diga amém. Por isso, levanta a sua cabeça. Seja forte. Pastor, por que eu tenho que ser forte, pastor? Eu não tenho direito de ser fraco, não. Sabe por que você tem que ser forte? Porque o anjo já avisou. Por que o motivo? Porque você é muito amado. Se você sabe que você é muito amado, então você não vai fraquejar para as coisas que estão à sua distância, diante de você. Não interessa o tamanho do problema do inimigo. Você sabe que você é muito amado, então tem alguém grande atrás de você. Você não está na sombra dele? Quem está na sombra do grandão, meu amigo, ele não tem medo de nada, não. Ele chega ali, ele compra a briga mesmo, ele fala assim, eu sei quem está comigo. Ó, você já brigou na rua? Você já andou com aqueles brigadores na rua? Eu já andei. E todos eram melhor do que eu. Mas eu me achava valente, porque eu estava junto com eles. Aí eu não tenho medo de nada. Porque você está andando com os caras que batem até na sombra. Dá voadora até nas almas. Então você se torna valente. E é dessa maneira que você tem que continuar sendo, porque aquele que é grande está com você. Nada vai te derrubar, irmãos. Seja forte. Mas Daniel, mesmo recebendo o mensageiro de Deus, o que Daniel sentiu? Fala assim, aflição. Aflição é terrível, irmãos. Daniel ficou com medo, ficou aflito. E aí eu vou te falar, o que aconteceu aqui no capítulo 6. O reino de Nabucodonosor já tinha passado, já tinha acabado aquele império. O império babilônico já tinha sido conquistado. E um outro império, o império dos Medo-Persas, é que estava ali sendo iniciado. E agora um rei chamado Dario, ele levantou 120 sátrapas. E essa palavra é muito difícil, eu vou trocá-la por governador, que aí você vai saber o que é. Então esse rei, ele tinha 120 províncias. E para cada província ele levantou um governador. Então você imagina o tamanho do império desse homem. 120 províncias, 120 governadores. Mas aí, para liderar 120 governadores, dentre eles, esse rei levantou 3 presidentes. E adivinha quem era um deles? Daniel. Daniel era um daqueles levantados ali para governar. Mas a Bíblia fala que Daniel, ele se sobrepujou, ele se destacou. Ele fez diferente. Alguma coisa nele fazia com que ele estava à frente dos outros. Isso é sobrepujar. Mas por que Daniel estava ali sobrepujando? Por que Daniel se destacava dentre os outros 2? Fala assim, espírito excelente. A Bíblia fala que havia em Daniel um espírito excelente. Sabe por que você não pode ser todo mundo? Porque há em você um espírito excelente. Quem aqui nunca falou assim para a mãe quando você era pequeno? Mãe, mas todo mundo vai. Aí o que a sua mãe falava para você? Mas você não é todo mundo. Tá? Sua mãe era profeta na sua vida, ela nem sabia. Ela nem sabia que em você habitaria um espírito excelente, mas ela já estava ali profetizando que um dia esse espírito excelente seria colocado em você. E é exatamente isso que havia em Daniel. Então você
tem que ser diferente dos demais, irmão. Você não pode ser igual a todo mundo, não. Não se compare com aqueles que são do mundo. Lá no capítulo 5, no verso 12 de Daniel, a gente vê novamente a Bíblia falando que havia esse espírito excelente nele. Deixa eu te contar como que essa fala ela aconteceu. Isso foi exatamente no dia que o reino caiu. Então, o filho de Nabucodonosor, ele pegou ali os utensílios da casa de Deus e resolveu fazer uma festinha. Já ouviu falar na festinha do pijama? Né? Resolveu fazer ali uma bagunça, envolvendo coisas erradas. O que esse filho do rei decidiu fazer de errado? Primeiro, resolveu fazer uma orgia. E para compor ali os elementos, né, o ambiente da festa, o que ele arrumou ali para ornamentar a festa? Pegou os utensílios da casa de Deus. Meu pai. Irmão, o que você acha que hoje é o utensílio da casa de Deus? Será que esse microfone aqui? Será que esse computador, esse negócio aqui que a gente chama de púlpito, né? Ou será que essa plataforma, essas cadeiras aqui são utensílios da casa de Deus? Fala assim, eu sou um utensílio da casa de Deus. E você sendo um utensílio da casa de Deus, ninguém pode querer te usar. Ninguém pode querer usar você como objeto. Quando alguém tenta fazer isso com os utensílios da casa de Deus, a boa mão do Senhor, ela aparece. Olha ali ela aparecendo, ó. Uma mão apareceu na parede, escreveu algo ali que ninguém entendeu. Todo mundo que estava ali na orgia viu essa mão. E eles ficaram o quê? Muito assustados. Pensa, se eu estou aqui pregando, de repente, parece uma mão aqui nessa televisão, aqui assim, ó. A televisão liga, do nada. Uma mão, aí a mão vai, sai da televisão e começa a escrever aqui na parede, aqui, ó. Meu Deus do céu. E escreveu o quê? Coisas que ninguém entendeu. E aí, como que você acha que o filho do rei, todo mundo que estava na festinha ali, ficou? Acabou com a festa. Parou tudo. Para tudo, porque esse negócio aqui é demônio, alguma coisa aqui. Nós temos que parar com isso. Nós estamos fazendo alguma coisa errada aqui, nesse lugar. E aí, a esposa do rei era uma feiticeira. Era o quê? Feiticeira. A mulher malvada. Uma bruxa lá, né? Uma mulher terrível. Só que essa mulher, ela conhecia esse espírito que habitava em Daniel. Ela viu que em Daniel havia um espírito de excelência. Porque lá atrás, Daniel interpretou sonhos. Daniel ali fez coisas que ninguém lá no reino pôde fazer, só ele pôde fazer. E aí, deixa eu achar aqui. Eles foram e chamaram Daniel para Daniel interpretar o que estava lá escrito na parede. E assim Daniel fez. Esse espírito excelente revelou a Daniel qual que era a mensagem que estava escrita na parede. Então, depois disso, os governadores, como que eles ficaram ali diante de Daniel? Primeiro, o cara, no meio de 120, ele é um dos 3. Aí, para piorar a situação, no meio de 3, o rei tinha um certo favoritismo com Daniel. O rei gostava de Daniel. E o rei queria fazer o que com ele? Queria levantar Daniel como líder de todos. O líder geral ali da província. E aí agora o cara vai desvendo o mistério, que estava ali deixando todo mundo louco. Então, quando você se destaca, o que acontece no coração das pessoas que são ruins? Inveja. Muita gente, às vezes, encosta em você para chorar no dia do velório. Mas pouca gente encosta em você para se alegrar no dia da sua vitória. Você já percebeu isso? O dia que você ganha um jogo, às vezes as pessoas não vê que é muita coisa. Mas quando você está ali sofrendo, chorando, aí às vezes aparece um ali para chorar junto com você. Às vezes ele acha até bom, né, Ari? Que você está ali penando.
Eu te avisei, para que você foi mexer com isso? Ainda vem ali para pisar a cana amassada. Para ficar ali falando o óbvio. Falando aquilo que o acusador faz. Então, por isso, o que esses governadores fizeram na vida de Daniel? Começou a CPI na vida do cara. Começou ali a analisar, será que esse cara está recebendo alguma propina aqui dentro? Será que ele está envolvido em algum contrato milionário aí com a esposa do juiz? Será que ele não tá participando de alguma coisa aqui que o rei está coligado com o rei? Começaram a investigar, mas sabe o que eles acharam? Fala assim, nada. Não achou nada. Que eu e você sejamos como Daniel, que quando alguém tentar nos investigar, não vai encontrar nada. A única coisa que vai encontrar é que é um povo que adora ao Senhor. Um povo que serve ao Senhor. Em nome de Jesus. É isso que nós vamos ser, irmãos. Mas por que eles não encontraram nada de errado na vida de Daniel? Não encontraram nada para acusá-lo, porque havia nele um espírito de excelência. Havia nele esse espírito. E então, eles chegaram a qual conclusão? Eles chegaram à conclusão que não tinha como pegar Daniel. Não tem como a gente pegar esse cara. Ele só faz as coisas certas. Você está vendo lá o Nicolas no Brasil? Tanto que ele é atacado. Agora apareceu lá o governador de Minas. O cara tem um Fiat Palio, irmãos. Nem você, se estivesse no Brasil, estava andando de Palio. O cara tem um Palio, ele ia dirigindo para a casa dele, ele poderia estar usando o palácio. Que todo governador tem direito. Ele poderia ter ali 30 empregadas trabalhando para ele. Ele tem uma. Aí o que acontece? Está sendo massacrado lá. Assim era a vida de Daniel. Não encontraram nada. A menos que fosse nas coisas relacionadas a Deus. Aí sabe o que esses caras fazem? É a mesma coisa que acontece. Só muda os anos, mas as arapucas são sempre as mesmas. Então, juntaram esse povo todo, que estava ali com inveja de Daniel, e resolveram ficar ali falando na cabeça do rei. Falando assim, rei, lá no verso 7, faz um decreto que durante 30 dias, ninguém aqui no reino pode fazer oração para nenhum Deus. Todo mundo que orar aqui no nosso meio, vai ter que ser só para vossa majestade. Aí você acha que o rei se opôs? Achou lindo. Eu gostei dessa ideia, Suzy. Quer dizer que em 30 dias eu vou ser o Deus desse povo aqui? Era tudo que eu queria. Ser realmente reconhecido como alguém, afinal de contas, eu estou me matando aqui para ser o rei dessa nação. Vocês só me dão trabalho? O rei aceitou. E aí, naquela época, não se escrevia papel como hoje, né? Eles usavam tábuas de argila. O que acontecia? Escrevia ali a lei, e aí o rei tinha um anel, aí o que ele fazia ali com uma cera ali embaixo, ali, ou a própria argila, marcava no final do decreto. E a partir do decreto do rei, essa lei não poderia mais ser revogada. Não poderia colocar nenhum adendo, nenhum acréscimo, nenhuma nota, não poderia mudar nada. Bateu o carimbo, está fechado. A lei não poderia ser revogada. Então, essa era a lei dos medo-persas. E lá no verso 10 fala que Daniel ficou sabendo dessa lei. Então ele fez o quê? Será que ele parou de orar? Será que Daniel fez assim, não, já que tem essa lei, então eu vou orar escondido, Márcio. Já que tem essa lei que é proibida aí, vamos esconder todo mundo, ninguém vai ver a gente orando aqui, Alexandre. Lá em Pensilvânia, no tempo da Covid, também surgiu um decreto lá. Estava proibido fazer culto. Proibido fazer aglomeração de pessoas. Aconteceu isso aqui também? Então, nesse período que ficou proibido, o que aconteceu com a maioria das igrejas? Isso aqui eu fiz questão de pegar no Google para ver. Placa de cada uma das igrejas. Sabe o que estava escrito? Aqui você não consegue ver, né? Mas está escrito assim, fechado por causa do Covid. Fechou as igrejas. Mas, naquele período,
somente 3 pessoas iam lá para fazer o culto. Eu, a pastora Silvia e o pastor Ted. E nós permanecemos todos os finais de semana onde a Covid estava ali matando as pessoas. Havia o decreto? Havia. Mas o que Daniel fez, pastor? Daniel foi para o segundo andar da casa dele, para a parte alta da casa, abriu as janelas e orou durante 3 vezes ao dia. Você acha que ele foi visto? Com certeza. Essas pessoas que conseguiram que o decreto fosse aprovado, eles ficaram na cola de Daniel. E com isso, o que eles fizeram? Foram lá até o rei para lembrar: ei, majestade, o senhor está lembrando daquela lei, aquele decreto, que se alguém aqui no reino decidisse orar, o que ia acontecer com ele? Ia ser lançado na cova de quem? Dos leões. Pois é, aquele menino que o senhor gosta dele aí, Danielzinho, está orando lá na casa dele. Está todo mundo passando na rua e está vendo o que ele está fazendo lá. Eu acho que o senhor deveria verificar isso aí, para ver se é fake news. E aí o resultado é que Daniel foi visto orando pelos governadores e Daniel foi preso. E aí o rei, que amava Daniel, ele ficou ali o dia inteiro, irmãos, ali remoendo, pensando: o que eu vou fazer para livrar esse cara? O que eu vou fazer para livrar ele da morte? Porque eu fui aprovar essa lei. Então, assim, a lei dizia uma coisa, mas o coração do rei dizia outra. Mas, ao mesmo tempo, esse rei, ele não podia revogar a lei. A lei não poderia ser revogada, nem pelo próprio rei. Então, assim, o rei amou a Davi, assim como o Senhor também nos amou. Assim como também existe a lei na nossa referência, a nossa Bíblia, nosso livro, em que a lei que está escrito lá, ela não pode ser revogada. Mas assim como aconteceu lá com Daniel, aconteceu também nos tribunais eternos, ao meu e ao seu favor, onde o rei, ele veio. E o próprio Jesus disse: eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. E ele cumpriu onde? No meu e no seu lugar. Então, ele foi para a cova no nosso lugar. Nós é que deveríamos ter ido para a cova dos leões, mas ele veio não para revogar a lei, que não poderia ser revogada. Ele foi para a cova. Então, naquela noite, o rei não comeu, o rei não bebeu, o rei não se interessou pelas músicas, pela dança, por nada daquilo que havia de rotina dentro do palácio. Mas na manhã, bem cedinho, o rei chegou até a cova. E onde Daniel havia sido lançado, e ele lançou a pergunta ali: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus pôde te livrar dos leões? Essa foi a pergunta do rei, lá na beira da cova. E então Daniel falou em alto e bom som: ó rei, vive eternamente. Vive eternamente o rei. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti. Ó rei, não cometi delito algum. Assim como não havia nenhum pecado em Cristo, e por isso o inferno não pôde devorar ao Senhor, Daniel também não pôde ser devorado na cova dos leões. Por quê? Porque não havia culpa nele. Não havia nenhum delito. Não havia nenhuma condenação. E por isso, os anjos estavam lá. O próprio Senhor estava lá para livrar Daniel da boca dos leões. Mas quem que estava ali, quem que foram responsáveis para que Daniel fosse lançado na cova dos leões? Os acusadores.
Aqueles que vieram para fazer exatamente aquilo que o diabo também faz, que é o quê? Acusar. O significado da palavra demônio, diabo, Lúcifer, é acusador. Essa é a função principal dele. Então, naquela noite, o rei não comeu, não quis seguir a sua vida normal, mas ele encontrou aquilo que o próprio Senhor pôde fazer na vida de Daniel. E lá dentro da cova, Daniel ouviu e respondeu, né? Vive, ó rei. Diz a Bíblia que depois que Daniel saiu da cova dos leões, deixa eu passar aqui. Depois que Daniel saiu da cova dos leões, o rei ficou indignado. Por quê? Porque ele viu que ele havia sido manipulado por esses homens malignos. Falou, puxa vida, o meu coração era de amor por esse cara, por esse homem. Mas eles me usaram. Fizeram com que eu aprovasse uma lei para matar exatamente aquilo que ele não deixaria de fazer. Isso aqui foi uma armadilha. E por causa disso, o rei determinou que fossem trazidos para ser lançado na cova os acusadores. É o que está lá no verso 24. E aí a Bíblia também fala que antes desses acusadores caírem no fundo da cova, os leões esmigalhavam os ossos deles. Pegavam eles no ar. Antes deles tocarem, colocar o pé no chão do poço, eles já iam caindo e iam sendo devorados pelos leões. Chega a ser assim, forte, como a Bíblia ela entra em detalhe de algumas coisas. Eu pedi a inteligência artificial para gerar essa cena para mim, ela não quis gerar. Ela falou assim, fere os princípios, né, as normas. Por quê? Porque é violento. Porque vai ter sangue, porque a cena é forte. Não vou gerar isso que você está me pedindo. Mas é assim que a Bíblia diz, que vai acontecer com quem? Os acusadores. Irmãos, que nós não sejamos encontrados no meio daqueles que acusam. Que nós não sejamos rápidos em acusar. Porque nós estamos vivendo exatamente a geração que é instantânea em acusar. Quem derramou isso aqui? Foi fulano. Você viu? Não, eu acho que foi. Uai, mas você já falou o nome dele? Rápido em acusar. Irmãos, nós precisamos ter o coração nosso benigno. Não entre nesse caminho de acusação. Lá na nossa célula, que o seu coração seja guardado quando você está ali no meio dos irmãos. Por quê? Porque situações vêm e vão, elas acontecem a todo momento. A nossa vida, ela é cheia de surpresas. Nós começamos a falar aqui de quê? Aflições. Então, às vezes, o irmão está passando por uma aflição, você chega e já faz um pré-julgamento. Falei, esse irmão, ele deve estar em pecado. Ele sempre vem aqui na célula e está dando risada, por que ele está hoje com essa cara fechada? Aí vem o outro e já faz o julgamento. Mas a gente está vendo aqui que para os acusadores, o destino é a morte. É exatamente os acusadores é que serão jogados lá no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz em Apocalipse que o inferno e Satanás serão jogados no lago de fogo e enxofre. O acusador e toda a sua tropa vai para lá. Mas para nós, irmãos, o nosso destino é a presença do Senhor. O nosso destino é junto do Senhor. Mas para isso, nós temos que parecer com Cristo. Nós não podemos parecer com aqueles que nos acusam. Amém, irmãos? Eu queria convidar você a ficar de pé. Que eu gostaria de orar por você. Porque o destino dos acusadores não é o nosso destino. O diabo, ele, como nosso adversário, ele anda ao derredor.
Ele anda ao derredor como quem? Como leão. Não é assim que a palavra diz? Olha, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor. Como leão, ele não é o leão. O nosso leão é aquele da tribo de Judá, é o nosso Senhor. Mas o diabo, ele anda como ele se parece. O diabo é sempre um imitador. Mas essa parábola, essa cova, ela era de quem? Era a cova dos leões. Mas é engraçado que os acusadores, eles serão devorados pelos leões. Que no nosso meio, irmãos, não se ache palavra de morte na nossa igreja. Que não seja encontrado palavra de morte dentro da sua casa. Que da sua boca saia palavra de vida, de esperança. Que você possa ser boca de Deus lá dentro da sua célula. Que você seja aquele que traz a esperança, a porta que ninguém estava enxergando. Que você seja parte da solução e não do problema. Porque em você existe o espírito de excelência. Existe o espírito que faz com que o leite da pedra seja extraído. É onde ninguém viu o talento, você chega e o talento começa a surgir. Você está vendo aqui a equipe de louvor, quantas pessoas estão aqui com o instrumento? Não está cabendo aqui em cima. Não está cabendo. Então assim, Deus está mandando o talento. Mas o espírito de excelência vai nos dar sabedoria para fazer o que é necessário com o talento que o Senhor está nos dando. Você vai ser aquele que multiplica o talento. Você é como Daniel, porque você chegou, essa situação vai mudar na sua vida. Feche os seus olhos onde você está. Qual que é a sua situação? Qual que é a cova que você está sendo acusado de ser lançado? Pastor, essa cova é a data da corte que eu tenho para me comparecer a ela. Pastor, essa cova dos leões é porque eu não sei o que eu vou fazer do meu futuro. Eu estou na escola, mas eu não sei o que eu vou ser. Os meus pais falam uma coisa, meu professor fala outra, meu coração fala outra. E para mim parece que eu estou indo em direção a uma cova, que tem uma fila. O espírito de excelência vai te dar sabedoria para fazer multiplicar o talento que Deus já colocou em você. Você e cada um aqui são possuidores de um talento. Ninguém aqui é sem talento. Desde os mais jovens até os mais velhos. Todos nós temos um talento. E o Senhor, Ele vai multiplicar aquilo que há em você. Em nome de Jesus. Irmãos, guarde a sua célula. Guarde aqueles irmãos que o Senhor confiou em você. Guarde para que a condenação não chegue até eles. Guarde o seu coração para que você não seja quem está apontando o dedo. Guarde o seu coração para que você não faça parte desses irmãos. Não permita fofoca no seu meio. Não permita que conversas estranhas comecem ali a fazer parte do ar que você respira. Não permita fofoca no seu trabalho. O momento de compartilhamento lá da célula não é oportunidade para você ficar acusando as pessoas. Ali é a sua chance de abençoar. Ali é a sua chance de orar pela vida dos irmãos. Ali é a sua chance de trazer uma palavra de fé. Em nome de Jesus. Fala assim, em nome de Jesus. Eu faço parte de um povo que tem um espírito de excelência e que vai sobrepujar, vai ser a diferença, vai estar à frente, vai liderar, não será cauda, mas será cabeça, vai ser a liderança, no meu trabalho, na minha casa, na minha célula, por onde eu for, eu carrego esse espírito, e o Senhor é aquele que me protege, que me capacita,
que me fortalece e que me dará a vitória em cada dia da minha vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então, dê uma salva de palmas para o Senhor. Vira para esse irmão que está do seu lado aí e fala assim: você é mais que vencedor, em Cristo Jesus.